Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje o assunto é o filme Assassinato em Gosford Park, de 2001. A despeito da longa e vitoriosa carreira de Robert Altman, esse trabalho foi a segunda maior bilheteria da carreira do diretor. Antes disso, apenas a produção MASH, de 1970, repercutiu ainda mais no público. E, inclusive, se você perdeu a análise, volte aqui no canal para o vídeo que a gente fala exclusivamente de uma das maiores produções da nova Hollywood, hein? Mas para além de questões meramente comerciais, eu diria que esse foi o último grande filme da carreira do diretor. O roteiro do trabalho nos transporta até uma casa de campo inglesa, no início da década de 1930, aonde o casal anfitrião Sir William e sua esposa Lady Sylvia convidam uma série de amigos e conhecidos a passar o final de semana na sua propriedade. E o que mais salta aos olhos do espectador logo de cara é justamente a divisão desses personagens pelo sistema de classes sociais então presente na sociedade inglesa. A diferenciação entre ambos é muito explícita e muito clara desde as primeiras sequências. Então, assim que os convidados chegam, aqueles representantes das classes mais nobres, por assim dizer, entram pela porta da frente, ao passo que os seus empregados são dirigidos a um outro acesso à mansão e passam a ser tratados não pelo seu nome de batismo, e sim pelo nome de seus empregadores, os patrões. My name's Mary McKeithen. No, Mary, it's not. It's Trentham. E se entre as classes mais abastadas existe ali um certo código de conduta, entre os empregados existe uma clara liderança da personagem vivida pela atriz Helen Mirren. What gift do you think a good servant has that separates them from the others? It's the gift of anticipation. And I'm a good servant. I'm better than good. I'm the best. I'm the perfect servant. I know when they'll be hungry and the food is ready. I know when they'll be tired and the bed is turned down. I know it before they know it themselves. Então o arranjo de todos esses personagens que nos são apresentados logo nas primeiras sequências coloca o espectador no ponto de observador de uma série de conflitos expostos pela identidade moral de cada um desses personagens. Nós, como espectadores, acabamos sendo testemunhas de todo aquele jogo de conflitos e interesse, não só entre as classes sociais, mas entre indivíduos dentro da mesma classe social. E as sequências acabam se sucedendo com uma enxurrada de situações onde transborda a hipocrisia, a superficialidade de cada um daqueles personagens, os bastidores podres, principalmente das classes mais abastadas, e a construção de aparências, como casamentos que escondem casos escrachados de adultério e até mesmo ricos que não são assim tão saudáveis do ponto de vista financeiro. I suppose old Mother Trentham will have a begging bowl out while she's here. She won't be bothering your employers, that's certain. Why not? Because Lady Lavinia Meredith hasn't got a penny to bless herself with. And whose fault is that? There's nothing wrong with the Commander. He's just been a bit unfortunate. I'll say. I think he's pathetic. Then why don't you hand in your notice? E esses questionamentos sociais todos que fazem uma analogia à sociedade não só daquela época, como também da nossa época atual, não servem só para uma dessas classes não, viu? Os questionamentos e desvios morais de conduta também atingem a classe dos empregados. E por que não, inclusive, um intercâmbio entre as mesmas. Can I help? She was going to fetch me some chocolate, but now I wonder whether I wouldn't prefer milk. Would that be hot milk or cold? You decide. I couldn't say, my lady. Hot then, and something to make it sweet. You have your hands in your pockets. Otherwise, I'll never sleep. Why? Do you have trouble sleeping, my lady? I have a feeling I might have trouble tonight. I'll be wide awake at 1 a.m., bored to sobs. Then we must try and think of something to amuse you. Para dar sustentabilidade à história e aos seus personagens, o diretor contou com um amplo elenco e a maioria deles em inglês. Maggie Smith, Michael Gambon, Kristen Scott Thomas, Ryan Phillippe, Emily Watson, Clive Owens e Alan Bates são apenas alguns dos nomes utilizados na construção dessa história e que dão suporte ao roteiro. Roteiro esse, por sinal, que tem a característica de ser bastante verborrágico, ágil
e enxuto. Cada informação passada pelo mesmo é muito preciosa e pode ser facilmente perdida se o espectador não tiver bastante atenção em cada uma das cenas. A quantidade de diálogos é bastante elevada e a velocidade com que isso foi finalizado através da montagem faz com que cada uma das sequências seja importantíssima para o perfeito entendimento do espectador. The point is that Henry Denton, he's an actor. He's playing a butler in the next Charlie Chan. Just wanted to make it authentic. I said the joke was on Lady Sylvia. Well, I hope you don't model his performance on Mr. Jennings or be too squippy to remember his lines. Eu mesmo precisei de mais de uma sessão para compreender totalmente todas as nuances desse filme. Então eu recomendo a você que, se não entender da primeira vez na sua totalidade, que faça uso desse recurso também e assista ao filme mais de uma vez. O responsável por assinar esse texto, e sempre sob a supervisão de Robert Altman, foi o roteirista Julian Fellowes, que acabou vencendo nessa categoria na cerimônia de entrega dos Oscars. O que dá ainda mais peso a esse texto e principalmente a direção desse trabalho é também a escassez de cenários que o espectador tem acesso. Ou seja, com exceção das sequências inicial e final, os personagens só saem daqueles ambientes de salas, corredores e quartos uma única vez, que é no momento justamente da caçada. O que poderia significar uma certa claustrofobia até certo ponto, acaba não acontecendo, muito em função da agilidade desses diálogos e, é claro, da direção de Robert Altman, que introduz alguns movimentos muito interessantes de câmera e que não deixam os planos parados demais. Também existem algumas referências claras ao próprio mundo do cinema, e Hollywood sempre gosta de falar sobre si, né? Entre os personagens que são inseridos nesse roteiro, a gente tem um ator e um produtor de cinema, que inclusive tenta insistentemente fazer ligações telefônicas entre aquela casa de campo e a cidade de Los Angeles, no fechamento de questões de produção de seu próximo filme. I have to make a telephone call to California in a couple of hours and I can't. Well, there's a telephone just here on the left. Wonderful, thank you. Well, you know, of course I'll reverse the charges. Yes. E aí eu consigo ver duas características muito interessantes. Primeiro é a verdadeira analogia que é estabelecida entre a sociedade inglesa daquela época e a própria fábrica de sonhos de Hollywood. Ou seja, muito mais do que a realidade, são vistas as aparências daquilo tudo. Da mesma forma que a gente vê os filmes prontos e finalizados, mas que por trás deles existem toda uma série de pesos e contrapesos que não necessariamente são perfeitos, a gente vê ao longo de toda a narrativa a maneira como a sociedade inglesa do início do século XX estava organizada sob suas bases frágeis, hipócritas, vacilantes e artificiais. Uma outra representação interessante desse quesito é a quase indiferença das classes mais altas em relação à atividade cinematográfica. E é bom lembrar que a burguesia e as classes mais abastadas, não só da Inglaterra como do mundo inteiro, não viam o cinema com olhos muito favoráveis ainda nessa época. A pintura, a escultura, o teatro e outras artes eram muito mais respeitadas por essa classe social nessa época. E o cinema só passou a ser reconhecido como uma arte respeitável, por assim dizer, nas décadas seguintes, muito em função, inclusive, do apoio que a academia deu ao Código Reis. How much longer are you going to go on making films? Well, I suppose that rather depends on how much longer the public want to see me in them. Yes, it must be hard to know when it's time to throw in the towel. What a pity about that last run of yours. What was it called? The Dodger. The Lodger. Lodger. It must be so disappointing when something just flops like that. Mas como se não bastassem todos esses elementos já colocados desde o início da projeção, ocorre um assassinato na mansão, logo após um jantar, que vai colocar cada um desses personagens como suspeito, cada um com suas devidas motivações. Did you hear about Sir William? Apparently, he wasn't stabbed after all. Well, I mean he was, but that's not why he died. He was poisoned. A chegada do detetive para investigar o crime, inclusive, é mais um elemento notável da direção e do texto desse trabalho, já que ele trabalha a sátira e o humor negro com as trapalhadas daquele investigador. Sir. What about that low shot that nearly killed him that morning they were out? Sir. What is it? We haven't dusted those things for fingerprints yet. Good.
Bom, eu não vou revelar aqui quem foi o assassino, nem as motivações que levaram a isso, para não estragar a surpresa e também porque não chega a ser o ponto mais importante dessa história. Mais do que quem matou e por que matou, são as relações construídas ao longo de toda a projeção que fazem a diferença no caso desse trabalho. E fica aqui registrada, inclusive, a minha admiração por Robert Altman na coordenação de todos esses elementos, do elenco numeroso e do trato do texto para as telas de cinema. É incrível, inclusive, a gente pensar que ele já estava com 76 anos de idade e ainda tinha o controle total de todos os elementos que estavam à mão dele nesse nível de complexidade. Afora isso, eu ainda destaco a grande qualidade da direção de arte, dos figurinos e da maquiagem, que reconstroem uma época com perfeição e muita competência. E para quem aí é fã do cinema clássico, uma dica: essa mesma história, com pequenas diferenças, já tinha sido levada às telas de cinema em 1939, no filme A Regra do Jogo, dirigido por Jean Renoir e enfocado na sociedade francesa. Todos os principais elementos de Assassinato em Gosford Park já estavam presentes lá naquela produção do final da década de 1930. E eu inclusive recomendo que você assista as duas versões, viu? Ambos são trabalhos muito competentes de cineastas que tinham total controle do que estavam fazendo e que conseguem entregar ao espectador um filme complexo e de muito subtexto nos diálogos apresentados. Programaço! E você aí, já assistiu a esse grande trabalho de Altman? Ou então a versão mais antiga de Jean Renoir? Deixe seus comentários aqui embaixo, tanto sobre esses filmes quanto sobre esse vídeo. Também não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e, é claro, acessar as redes sociais do meu tio Oscar. O nosso próximo vídeo vai ser sobre um musical que sacudiu o ano de 2001. Moulin Rouge, Amor em Vermelho, estrelado por Nicole Kidman. Não vai perder, né? Eu espero você aqui.